tarde. Estamos começando mais um programa Desenvolvimento Sustentável em Debate. Hoje, o nosso tema é arquitetura ambientalista. Ou como morar bem. Afinal de contas, nós pensamos, será que é difícil nós conseguirmos transformar o nosso local de moradia em algo aprazível, em algo realmente como um refúgio? Para falar desse assunto, nós convidamos a arquiteta ambientalista Zaida Amaral, que vai falar um pouco sobre o tema. Também contamos com a presença de Monique Dinapio, nossa doutoranda aqui do PGA, que vai fazer as questões. Lembramos a todos os presentes que as questões podem ser feitas pelo microfone, só basta identificar-se com o nome e fazer essa questão. Lembramos a todos os internautas também que as questões podem ser enviadas via chat e que nós passaremos a nossa entrevistada. Boa tarde, Zaida. É um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Eu gostaria que contasse um pouquinho da tua história, de como é que saísse da arquitetura tradicional e encontrasse a arquitetura ambientalista. Contar um pouquinho da história, que é uma história curiosa e que eu acho que ajuda a dar incentivo e inspiração para muita gente. E eu fico feliz de poder estar aqui, podendo contar um pouco dessa história, porque eu sei que isso é uma sementinha que a gente está plantando e no final dessa entrevista a gente vai chegar à conclusão que o fim de tudo é a semente, que é o começo de tudo, é um círculo que não se fecha. Então, eu acho que eu gostaria de começar quando eu, desde pequenininha, imaginei que queria ser arquiteta e não sei nem de onde veio essa vontade, mas a arquitetura já esteve comigo desde o tempo em que eu não conseguia nem alcançar as minhas mãos numa mesa de desenho, eu era fascinada. Fui para a faculdade, nunca duvidei de fazer arquitetura, entrei na faculdade e na época eu fui me atraí muito por uma cadeira que era um espacinho muito pequenininho, acho que era 1% de todo o curso, que chamava Clima e Arquitetura. Professor Luiz Juan Mascaró, se não me engano, um argentino que morava na época aqui no Brasil, acho que um dos pioneiros da arquitetura ambientalista aqui no Brasil. E, de qualquer forma, foi assim uma dosezinha muito pequena que a gente recebeu, e naquela época nós estávamos saindo da ditadura, ou seja, a nossa arquitetura, a informação que a gente tinha não é uma informação que te dá uma abertura de campo, era uma educação muito limitadora, vindo de cima para baixo, ou seja, você não pensa, você repete. E aí o que nós aprendemos naquela época, que hoje eu tenho a visão? A trabalhar com concreto, né, a tirar o melhor proveito de um terreno, a saber quanto mais a gente pode construir, quais são os limites máximos que a gente pode atingir, sem em nenhum momento estarmos voltados para a questão de o que esse terreno quer. Podemos nós conversar com esse terreno, com essa terra? Será que esse terreno, qual eu estou pensando em construir alguma coisa sobre ele, tem algum poder sobre mim? Será que isso é um jogo de poder, né? Ou será que isso é um trabalho de interação? Então, na verdade, tudo isso são questões que na época eu não tinha essa visão. Então eu fui para o mundo, acabei saindo da faculdade, fui para São Paulo, me envolvi bastante com, inclusive, áreas ligadas à arquitetura, áreas promocionais de incentivo à arquitetura, essa era a minha intenção, mas sempre tinha um ruído, tinha algo que não estava bem, que estava fora de centro. E depois de me tornar uma executiva em São Paulo, né, aquela coisa que todos nós temos, o celular, o escritório, um prédio de 3 andares, 7 funcionários, eu percebi que eu estava só, digamos assim, recebendo dinheiro, recebendo informação, e assim como eles entravam, eles saíam, e eu não estava criando nada de profundo na minha vida, eu não estava auxiliando nenhum ser humano. Eu senti que estava faltando a alma do meu trabalho. Aí eu comecei a me envolver com aspectos mais ambientalistas, envolvida em projetos ambientalistas. Então eu criei uma parte da minha empresa onde eu me conectava com grandes corporações que davam suporte a esses projetos. E aí eu deparei com uma segunda etapa, ou seja, o quanto o controle das corporações estão baseados somente nos interesses econômicos e não nos interesses reais, aonde esses projetos querem chegar. Fiquei muito desestimulada e todo o meu aspecto, o meu lado de evolução espiritual que eu sempre tive desde criança, um contato que vai desde a área xamânica, que é muito brasileira, até um contato da área indiana. Meu avô era um discípulo de Yogananda, que é um mestre dos Vedas, da linha indiana. Então eu fui criada dentro desse ambiente e esses valores começaram a entrar em choque. Os valores da vida com base na economia e não no ser humano.
ligados aos valores que eu aprendi de infância e que vêm de dentro de mim, porque na verdade todos nós temos esses valores dentro de nós, eles só estão encobertos, nós precisamos só desvendar, né? Tirar a venda. Vamos lembrar que desvendar é tirar a venda, não, descobrir é tirar o que cobre, né? Então, a partir daí eu entrei num processo muito forte, eu mudei para Santa Catarina, mudei para um lugar um pouquinho no meio do mato, e aí a partir daí eu tive uns insights que eu tinha que me comunicar e me conectar com comunidades. E aí eu passei, para resumir, para fazer a história um pouco mais curta, eu passei 2 anos, eu me desfiz de todos os meus bens, que é uma coisa que eu sei que não é fácil para todo mundo, eu não estou querendo dizer que todos têm que fazer isso, mas o que eu gostaria que as pessoas sentissem é a essência do que está por trás desse movimento. E eu fui para as comunidades, eu queria entender o que são os processos comunitários, né? Onde o homem é o centro. E aí eu aprendi isso nesses processos comunitários, que na sociedade em que a gente vive, tudo é baseado num sistema triangular de poder, né? Onde existe um controle, e eu não estou falando que é bom e o que é ruim, eu estou falando no sentido assim, vamos analisar o que é isso. Nesse sistema triangular de poder, nós temos uma pessoa que dita as normas e as regras, ou um governador, ou um pai de família, ou seja, qual foi a estrutura que a gente estiver falando, né? O que acontece é que esse sistema de governo ou de liderança, ele não nos faz ser inquisidores, ele não nos faz ser estimuladores a buscar e a conhecer coisas. Nós ficamos estagnados, nós ficamos, faltando a palavra em português, nós ficamos dependentes de que outros decidam por nós. Então, quando nós estamos dentro da nossa casa, ou quando nós vamos comprar uma casa, e alguém diz, olha, a conta de luz é o valor tanto que o sistema te manda, e aqui a casa está pronta, foi construída de uma forma boa. Quer dizer, nós entramos e compramos essa casa e pagamos um valor apenas pelo que aparentemente, esteticamente, nós achamos ser positivo. Ou muitas vezes porque essa casa vai ter um valor econômico mais tarde. E nunca paramos para pensar, essa casa é uma casa saudável para mim, os elementos que foram construídos aqui, os materiais que foram usados, estão me beneficiando de saúde. Essa casa vai me promover uma energia e bem-estar psicológico, emocional. Eu moro nesse lugar porque eu gosto ou porque a sociedade não me permitiu nenhuma outra opção, né? E aí a gente fica no estado, me veio agora a palavra, de letargia, porque esse é o estado da sociedade mundial, não estou falando da sociedade brasileira, estou falando de um sistema que foi evoluindo ao longo dos anos, talvez seja além até do capitalismo, né? Mas é uma sociedade de letargia onde a gente espera que as coisas venham até nós. Obviamente eu só consigo falar sobre isso hoje depois de toda essa experiência e ver isso depois dessa experiência. Então, nesse período que eu estava trabalhando com as comunidades, e quando eu falo trabalhando, eu tenho que voltar um pouquinho, eu estava a serviço, eu me desprendi de qualquer valores pessoais, eu desisti de ser arquiteta, eu desisti de ser o que alguém pode chamar profissional, eu desisti de qualquer sentido, eu estava entregue a entender e a entender os processos do mundo e da vida, das relações. Como eu fui em muitas comunidades espiritualistas, comunidades budistas, Hare Krishnas, ou mesmo que tenham outros tipos de religiosidade, eu comecei a ver e a sentir profundamente valores, né? Valores que são os valores, às vezes, humanos, os valores da terra. Então, não importava se a gente estava dentro de uma tenda. Antes de ir para esse processo, eu fiz uma caminhada para o Peru e nós estávamos num grupo lá para Machu Picchu, né? E nós estávamos num grupo com várias pessoas de todos os lugares do mundo. Ninguém se falava, ninguém se comunicava, muito pouco, né? Culturas diferentes, línguas diferentes. E aí um dia choveu terrivelmente e os peruanos que estavam carregando todas as nossas comidas e bagagem nas costas, né? Naquela caminhada, nos chamaram para ir para um telhadinho, assim, para uma meia água onde eles ficavam, que tinha um foguinho, porque ali não estava chovendo e as nossas barracas estavam todas encharcadas. E aí ficamos todos assim, um grudadinhos no outro, né? E aí não tinha jeito, tinha que ficar coladinho mesmo. E aí a conversa começou a acontecer, e aí a interação começou a acontecer. E a partir desse momento, todo mundo começou a entender o que era integração, o que era humanização, sem se dar conta, obviamente, ninguém estava percebendo. Mas foi aquele ato simples e comum que nos uniu. Será que esse ato, será que a nossa arquitetura, né, a nossa moradia, ela permite esse ato de união?
Eu lembro que quando eu era criança, se tu me perguntar quais são os momentos que tu mais gostava da tua infância, era quando faltava luz. Porque os meus pais paravam de ver televisão, né, que eu ainda sou da geração que a televisão veio, eu lembro da televisão chegando, né, com 6 anos, e aí a televisão chegou e parou a comunicação entre a gente, parou as brincadeiras, parou a convivência familiar, né, porque o nosso foco parou de ser para um para o outro, e é um foco totalmente voltado para fora. Bom, então eu acho que com isso eu estou contando um pouquinho das bases do olhar. Eu acho que quando a gente fala da arquitetura ambientalista, que não precisa ser arquiteto para isso, basta ter interesse de querer viver bem, nós temos que olhar ao nosso redor, ver o que está acontecendo, né? Aí voltando só para terminar a história, eu depois disso resolvi criar raízes no Novo México, que é onde eu encontrei um grupo de pessoas que trabalhava com toda uma parte pessoal, de desenvolvimento pessoal. Aí foi que eu comecei, durante esse período nas comunidades eu fazia Feng Shui, porque foi algo que me atraiu, mas eu não chamava de arquitetura, nem chamava de profissão, eu simplesmente fazia como serviço, não falava para as pessoas às vezes o que eu estava fazendo, mas eu ia vendo os resultados de como a energia dos ambientes iam se transformando e como as pessoas iam se abrindo e aflorando toda uma estagnação, às vezes, de movimento, pelo trabalho que estava sendo feito. Mas mais do que isso, o importante era o doar. O ato de estar pronto para doar alguma coisa sem esperar que eu somente dou se algo me vier de volta. Ele vinha de volta através da minha presença aqui. Minha presença aqui é o que eu estou recebendo de 5 anos atrás e muitas outras coisas que vieram, né? Bom, nesses últimos 2 anos, então, me envolvi muito com a questão de renascer essa arquitetura, porque eu comecei a perceber que o Feng Shui estava ligado à arquitetura, e aí o criador, ou a minha conexão com o meu eu superior, me disse, olha, tu podes trazer isso para a sociedade, para essa experiência. Então hoje, depois de passar por Findhorn, que aí eu fui atraída a conhecer Findhorn, porque eles têm um treinamento de ecovilas. Então aí eu percebi que toda aquela minha intenção de estar em contato com a natureza, de estar a serviço, que eu não estava ficando louca, porque a princípio minha família achou que eu estava doida, né? Eu pensei que eu estava ficando maluca, como que eu deixei todo um aprendizado de 25 anos, 30 anos para simplesmente, né, botar uma mochilinha nas costas e experienciar tudo isso. Então, para mim foi um presente poder ter feito isso, porque daí hoje nós unimos, hoje eu consigo perceber que aquilo que antes parecia separado, que a arquitetura estava de um lado e sustentabilidade estava de outro, porque eu tinha e tenho 2 organizações, né, onde eu trabalho com as 2, hoje é uma coisa só. Então eu acho que aí começa a nossa conversa, né? Não tem separação entre entender uma sementinha que está nascendo no pátio da nossa casa, né, e o que ela vai ser, e entender uma torre que está sendo construída no topo de um prédio, que influências essas 2 estão trazendo para a nossa vida, e qual é a essência do que nós realmente queremos ter, né? E aí envolve uma série de coisas, essência nas relações, essência nas conexões com um ambiente vivo e energético. Tudo aqui, as cortinas, as cadeiras, a mesa, a minha relação com o meu entrevistador, tudo tem uma energia e tem uma comunicação, uma interdisciplinaridade, né? Então eu acho que é isso que eu queria contar no geral, tá bom? Zaida, tu colocasse em vários pontos importantes, mas eu quero destacar 2 aqui para depois nós trabalharmos mais durante a nossa entrevista. Um é o Feng Shui, ou Feng Shui, que eu vou pedir para tu falar um pouquinho. E outra é a questão das ecovilas, né, também, que tem uma experiência em Findhorn, né, que é bem interessante. Mas antes eu quero passar a palavra à Monique, que ela tem umas colocações. Sem dúvida, a tua fala é super interessante, que abre muitas possibilidades, né, de inserção, né, de alguma forma, né, esse debate. E uma coisa que me interessa muito, que eu acho que também há muita gente que não, e é uma coisa que está bastante atual, assim, que essa conversa política. E até esses dias eu estava lendo e me surpreendeu, assim, ver na reportagem que eu li o número, a quantidade que existem hoje de ecovilas enfim, instaladas e funcionando muito bem. Então eu queria que falasses um pouquinho sobre isso, assim, desde esse curso em Findhorn, e começa como essa questão da sustentabilidade é tratada dentro de uma ecovila, né? Porque eu sei que ela é bastante ampla, excede a visão, talvez,
simples do desenvolvimento sustentável, vamos dizer assim, do econômico, do social, do ambiental, diferentes níveis de sustentabilidade, que tu havia comentado um pouco antes de começar. Enfim, trazer um pouquinho dessa tua experiência, desse teu conhecimento sobre isso. Certo, com certeza. Na verdade, eu vou talvez explicar um pouco o que é Ecovila, que eu acho que é uma questão assim, que está no ar sempre e as pessoas ficam perguntando. E na verdade o que a Monique colocou, como que a sustentabilidade está dentro das Ecovilas, na verdade as comunidades são a própria sustentabilidade. A Ecovila é a própria sustentabilidade, uma não é separada da outra. Eu acho que a maneira mais simples de explicar isso é entender que 5 grandes comunidades que há 40, 50 anos surgiram, e eu vou falar novamente de comunidades intencionais, porque todos somos uma comunidade, né? A comunidade existe desde que o primeiro homem, o homem das cavernas, estava unido com seu grupo, com seus animais. Isso é uma forma de comunidade. E o que é comunidade? É uma comum unidade. Brincar com as palavras é uma das formas mais interessantes de entender processos, né? A gente nunca faz isso. Então, qual é a diferença entre comunidade e condomínio? Né? Já agora que eu falei da palavra fica fácil, né? Comunidade, comum, unidade, uma unidade que é comum a todos. E condomínio, um domínio sobre uma área. Nós voltamos para aquilo que eu estava falando, uma triangulação. Alguém toma conta de uma área e ele tem poder sobre aquela área, né? Bom, então o que acontece com as ecovilas? As ecovilas é um sistema, ou digamos, é todo um paradigma de viver que foi implantado e desenhado ainda no processo de design, né? Que eu não sei como é que fala no Brasil, mas acho que dá para dizer. Ou projetado, digamos, exatamente. Pela união de 5 grandes, velhas comunidades, né? As avós, as grandmothers, como eu digo, as avós das comunidades no Brasil se uniram e seria a comunidade na Índia, de Aroville, Crystal Waters, que é na Austrália, e Kinghorn, que é na Escócia, The Farm, que é nos Estados Unidos, e tem uma coisa que eu não estou lembrando agora, mas cada uma assim com um foco mais forte, né? Por exemplo, Kinghorn com a questão do contato com a natureza e com os espíritos da natureza, né? A Crystal Waters com a parte da sustentabilidade também, o The Farm com toda uma parte mais de mãos à obra, da parte de arquitetura e construção natural. Bom, essas comunidades se juntaram e disseram, olha, após Rio 92, nós temos aqui um programa que seria como unir o que é sustentabilidade e levar para todas as comunidades que já existem. Só que, claro, levar todo esse programa para uma cidade que já está acontecendo, que tem todos os programas políticos acontecendo, ficava muito difícil a nível inicial. Então, não só por isso, mas existe o conceito primordial de que tudo acontece pelas bases, né? E por isso a educação hoje, ambiental, está começando lá nas crianças. Então, qual que é a ideia? Vamos criar uma espécie de diagnóstico, de paradigma, onde exista um diagnóstico que possa ser feito em cada comunidade, seja ela pequenininha, seja ela um lar, ou seja ela um grande grupo, onde eles possam seguir padrões. Então, eu vou só mostrar aqui para vocês, tem uma foto, não sei se o nosso amigo lá vai poder mostrar. Existe aqui uma mandala, que eu acho que é uma das coisas mais importantes do sistema de Ecovila, que mostra... E aí tu me diz o que é melhor aqui. Essa mandala mostra os aspectos ecológicos, sociais, culturais, espirituais, de saúde. Então, todos esses aspectos são considerados dentro de uma ecovila. Agora, qual é a grande diferença entre uma ecovila e um grupo qualquer, uma sociedade qualquer? É o elemento que eu havia comentado inicialmente, que é o foco, não é o capital. Os movimentos não são feitos em função do capital. O capital passa a ser um elemento dentro dessa mandala, que é tão importante quanto a saúde, que é tão importante quanto a cultura, que é tão importante quanto a arquitetura, que é tão importante quanto o transporte, né? Então, o que acontece? No momento em que o homem passa a ser o foco, ele passa a ser o centro, então nós saímos do movimento triangular e as comunidades passam a ter movimentos circulares, né? E quando a gente fala de movimentos circulares, isso se expande sob todas as formas, a nível da projeção da consciência, a nível da projeção dos movimentos dentro da Terra, a nível dos processos políticos, e quando a gente fala político, eu até nem sei essa palavra aqui nos Estados Unidos, a gente fala policies, ou seja, de regulamentações, políticos não só no sentido governamental, mas de regras e condutas, né? E aí o que acontece é que surge uma dificuldade de adaptação que é muito grande no aspecto humano, e por isso todos os trabalhos
de terapia pessoal hoje. Porque aí, enquanto o foco é o capital e nós temos o papai dizendo e a mamãe dizendo o que nós temos que fazer e nós temos só que respeitar, então fica fácil, é uma estrutura que já existe. No momento que nós trocamos essa estrutura para uma estrutura circular, eu tenho que estar de acordo com o meu companheiro que está aqui na minha frente ou do meu lado, né? E aí eu tenho que entendê-lo e ele tem que me entender. Mas e como é que eu abro mão do meu poder de decisão, ou abro mão das minhas convicções? Como é que eu dialogo? Então aí tem todo um trabalho que é muito grande no lado humano. E eu tenho certeza que vocês aqui, principalmente o pessoal de Porto Alegre, que está tendo a graça divina, né, de sediar esse movimento mundial, que é o Fórum Social Mundial, já estão começando a sentir e ouvir isso. Ou seja, hoje em dia, quando se fala de arquitetura, sustentabilidade ou ecologia, não tem como separar do aspecto humano. E a resposta é essa, porque o aspecto humano é o fundamental. Né? É ele que está criando todo esse envolvimento. E o aspecto humano não é separado da natureza. Isso é importante. Nós não somos, né, os ecocentristas achando que nós somos o centro. E é exatamente perder essa identidade de centro é que faz com que a gente consiga ver o todo. Enquanto a gente achar que a gente é o centro, a gente vai estar naquela letargia de, né, eu estou aqui, tudo vem a mim. Né? Bom, eu queria só continuar falando dos níveis de sustentabilidade, mas eu não sei se eu me alongo muito. Não, pode. Tá? Então, assim, para dar um parecer melhor sobre isso, o que acontece? A ecologia, quando a gente fala em ecologia hoje, a gente pensa, assim, as pessoas, digamos assim, um pouquinho menos informadas, pensam assim, árvore e natureza. Né? Árvore e natureza é um dos aspectos que está dividido dentro do aspecto da sustentabilidade ecológica. Dentro da sustentabilidade ecológica tem várias outras coisas que a gente vai ver, que são as reciclagens, o local onde qualquer área está localizada, né? A parte de restauração, o que era antes aqui, o que existia antes nessa terra, o que não existia, e por muitas outras linhas dentro da ecologia. Da ecologia sustentável. E o que a gente tem de outras áreas que precisam ser trabalhadas e pensadas? Nós temos a educação sustentável, né? Aí eu poderia explicar um pouquinho de cada um, eu não vou me alongar muito. Mas é interessante. Tu queres que eu fale um pouquinho? Alguns tópicos, então, tá por exemplo, com relação à educação. Certo. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma educação sustentável, então quando vocês quiserem, se vocês quiserem aplicar, se vocês quiserem ir anotando isso e aplicar na casa de vocês, então a primeira é ecológica, né? Que vai falar de todas essas partes, como é que a gente está usando o lixo na nossa casa, como é que, né? Onde é que eu moro longe ou eu moro perto do local onde eu trabalho, quanto de gasolina eu gasto, todas essas questões. Quando a gente chega na educação, é o seguinte, todas as pessoas da minha comunidade, do meu grupo, têm direito à educação. Essa educação que eles estão recebendo é uma educação que vai fazer com que eles possam usar o que eles estão trazendo no local onde eles estão morando. Né? Essa é uma educação que vem importada de um outro país que não tem nada a ver com a nossa cultura, ou é uma educação voltada para aquilo que a gente precisa aqui, nesse momento. Né? Então, assim, a educação, a base da educação sustentável está fundamentada de alguma forma sobre esse aspecto. Depois, a sustentabilidade cultural. Né? Eu que estou lá nos Estados Unidos, eu tenho a minha cultura brasileira, então quando eu estou falando, as pessoas ficam nervosas porque acham que eu interrompo, porque aqui a gente está acostumado, todo mundo fala ao mesmo tempo, né? Então levou para mim um tempo me acostumar de que quando uma pessoa está falando eu tenho que ficar bem quietinha, que eu não posso usar a paixão brasileira, né? Então, assim, aí eu pergunto, nessa comunidade existem 2, 3 pessoas de culturas diferentes, ou mesmo se uma pessoa vem do interior do Rio Grande do Sul e a outra mora na cidade, já são culturas diferentes. Essas culturas são respeitadas, essas culturas estão sendo, existe uma liberdade de expressão e de aceitação dessas culturas, então é uma outra forma de sustentabilidade, né? E ela fica muito ligada com o ponto anterior que falaste da educação sustentável e cultura sustentável. Sim, não, tu vai ver que assim, ó, é uma costura só, aí nós voltamos, é o círculo. O círculo é sempre a nossa base de conexão, tá? Depois nós vamos para a econômica, né? E aí a econômica a gente entra em vários aspectos. Como é que é a economia desse local que a gente está usando aqui? O dinheiro que a gente produz aqui volta, ele fica aqui, ou nós estamos produzindo um dinheiro que vai embora? Né? A gente está usando os benefícios que a terra que a gente está nos dá, ou a gente está indo lá longe buscar alguma coisa, né, para produzir, sendo que aqui eu tenho algo que tem a ver comigo, que tem a ver com o meu corpo, porque se está nascendo aqui, o meu corpo está preparado para absorver aquilo que está nascendo aqui na minha terra.
né? Então essa parte de economia também daria para falar um monte mais de coisa, mas só para ter uma ideia. E aí, só colocando uma consideração, tinha falado que o capital não era o centro, mas era um dos componentes da sustentabilidade dentro de uma ecovila. Então seria esse ponto que tu... Nesse ponto. E é um fator extremamente importante quando a gente aprende que a parte econômica, que o dinheiro, ou seja, que a abundância, porque na verdade a gente pensa que a economia está baseada só no dinheiro, o dinheiro é um dos meios, né? A abundância, a economia envolve uma série de fatores. Então, nada vai para frente, nosso corpo não vai para frente se nós não nos colocarmos energia para dentro de nós. O dinheiro, o capital, a economia é uma das formas de energia que faz o ser humano estar vivo. Né? O que nós precisamos aprender é a nos reconectar com o dinheiro. Eu tive que fazer isso e sentir na pele. Eu passei 3 anos trabalhando em serviço, né? Trocando o trabalho por comida, por estadia. E aí quando chegou na hora de eu me profissionalizar novamente, de eu entrar no mercado para poder passar para as pessoas o que eu estava aprendendo e para poder aprender, eu senti uma resistência enorme. Porque aí agora, como é que eu lido com dinheiro de novo? Aí foi muito interessante isso, é bem recente. Eu passei por todo um outro processo de entender, né, um trabalho de autotransformação, quais são os meus sistemas de crença com dinheiro. Quem tem dinheiro tem poder e tem domínio e se manipula. E aí então trabalhar com esses sistemas de crença para poder voltar e entender que o dinheiro é uma forma de energia tão sagrada como qualquer outra forma de energia que nós temos ao nosso redor. Né? Depois a gente fala da sustentabilidade política, e aqui de novo, policies, que é em inglês, né, que eu sempre falo dessa palavrinha em português, que é o seguinte: nós vamos montar uma comunidade, ou vamos olhar para a nossa casa como uma comunidade. Será que as regras que estão sendo estabelecidas nessa casa, nesse grupo, nessa comunidade, beneficiam a todos? Todos têm direito de serem ouvidos, e será que essas políticas permitem que todos sejam também criadores das políticas ou das regras que nós vamos criar? Né? Então, assim, é sempre voltado para o todo. E, de novo, o círculo, né? Ninguém é mais importante do que ninguém. Dentro desse círculo, nós vamos criar funções e delegar funções. Mas essas funções estão sempre interagindo uma com a outra e interdependente uma da outra. Então, se uma delas não funciona, não adianta, né? E mais para ir terminando, nós temos então as comunicações sustentáveis, que assim temos o poder de nos comunicar, de levar a nossa palavra adiante, temos o poder de dizer aquilo que nós pensamos e sentimos. Depois nós temos a espiritualidade sustentável, né? Que é talvez um dos parâmetros e dos paradigmas mais difíceis de serem aceitos pela sociedade. Por ainda, a palavra espiritualidade está muito conectada com a palavra religião. E quando nós falamos de religião, a gente diz, religião, política e mulher, não se discute. Na verdade, quando se fala de espiritualidade, está se falando da religião que está acima das questões políticas. Religião é religar-se, é ligar-se ao divino interior, à nossa essência, à nossa alma. Então, lá estamos nós, temos que ser sustentáveis. Então, temos que ter a permissão de poder trabalhar com essa espiritualidade, tá? Aonde a gente estiver. Então, se no nosso grupo tem alguém que a espiritualidade dele é meditar, vamos ver se essa pessoa está tendo um espaço para isso. Se a espiritualidade dele é ir orar numa igreja, ele tem que ter um espaço para ir na igreja quando ele quiser. Se alguém ora através de trabalhar na horta, vamos respeitar. E se essa pessoa se diz um agnóstico, vamos respeitá-la. Então, essa é a espiritualidade sustentável. E por último, a saúde, né, que envolve muitas questões, onde a medicina não está voltada para uma medicina capitalista, está voltada para uma medicina interna, entendendo que medicina é entender o nosso corpo, é olhar para ele, o que nós precisamos, como é que o nosso corpo funciona, é não tratar o sintoma, porque a nossa medicina atual ela trata o sintoma, ela não trata a causa. Então nós temos que ir nas causas e entender causas psicossomáticas que levam a doenças físicas, né? Então vocês tiveram um pouquinho de um apanhado, que é uma aula enorme que está sendo feita no mundo inteiro, ensinando as pessoas sobre sustentabilidade. Não é ecológica é um dos pontos apenas, tá? Bom, lembramos a todos os presentes e aos internautas que podem ser colocadas questões à nossa entrevistada. Tu falaste outro ponto que é o Feng Shui, o Feng Shui. Pode explicar um pouquinho o que te influenciou, como tu estás usando esta filosofia no teu trabalho? Talvez na casa também tivesse colocar uma questão e quando eu tenho trabalhado
Sejam bem-vindos todos, é um prazer recebê-los aqui. E aí, se a gente podia, a única coisa é falar no microfone, porque como esse programa é transmitido pela internet, já tem um candidato ali para depois. É a única coisa. Desculpa. Eu gostaria também de dizer para vocês o seguinte, que parte dessa sustentabilidade humana é saber que a gente nunca está aqui para ensinar. A gente está aqui para trocar. Então eu gostaria muito de aprender com vocês, porque a minha vinda para o Sul, que está agora se tornando mais efetiva, é no sentido de conhecer o que está acontecendo aqui e saber, né, o que eu posso aprender daqui para levar para lá. Então eu gostaria muito que a gente tivesse um tempo, né, apesar de que o tempo é curtinho, mas para trocar e ouvir de vocês. Então não só perguntas, mas tragam relatos e experiências que vocês queiram trazer, não só para mim, mas para todas as pessoas que estão aqui também, tá? Jorge Melo. Depois você pode comentar um pouco sobre isso. Eu vou responder então sobre o Feng Shui e aí a gente fala. Em primeiro lugar, essa questão, né, a gente fala Feng Shui e o Feng Shui. A minha visão, que é uma visão bem pessoal, é de que o Feng Shui, quando a gente diz Feng Shui, que a gente está usando o som chinês, está ligado ao que a gente chama de mantra, ou seja, energia que vem através dos sons. Então a intenção que a gente tem de não trocar a palavra, pelo menos as pessoas que trabalham efetivamente com isso, é uma intenção energética, né, de manter essa energia, como dizer amém, e que é dito com o mesmo som em todas as línguas, né? Na verdade, o brasileiro tem uma característica muito particular de abrasileirar as palavras que venham, e eu acho isso bárbaro, eu acho isso fantástico, porque é uma maneira dele se mimetizar com a sua própria cultura. Então, eu tenho ouvido muito falar Feng Shui, então quem quiser falar Feng Shui não tem problema nenhum, né? Agora vocês já sabem qual é a diferença. Feng Shui significa água e ar, né? Água e vento, uma mistura de dois elementos que falam de harmonia e de flow, como a gente diz em inglês, né? De onda, de algo que é contínuo. Isso veio para mim porque dentro daquele processo que eu tive uma quebra com tudo, e nessa quebra aconteceu de eu sair de empregos, né, coisas que eu estava fazendo e ficar literalmente no ar, né, somente caminhando na beira da praia sem saber para onde eu ia, o que fazer. A primeira palavra que veio na minha cabeça, que veio na verdade do coração, eu sinto hoje, né, que foi um movimento assim, porque eu não estava limitando, era a palavra harmonizar. E vinha para mim harmonizar. E eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa ligada à harmonização, eu não sabia o que era. E aí eu conheci o Feng Shui, comecei a trabalhar com isso. Inicialmente tive muita reação, porque a gente pensa, é uma questão da cultura chinesa, e não tem a ver com a minha cultura, e o Feng Shui que chega pra gente aqui, muito é o Feng Shui de que você pendura um cristalzinho, bota um espelho ali, isso é Feng Shui. Infelizmente, é uma visão extremamente limitada. Então, o que eu gosto de passar sobre o que é o Feng Shui e que daí faz a conexão com a sustentabilidade é que o povo mais antigo, né, um dos povos mais antigos do mundo, passou 6.000 anos observando a natureza e nos trouxe um conhecimento de como nós somos influenciados pelas direções solares, pelos planetas, né? Na verdade, quando a gente fala das direções, né, do compasso, da bússola, nós estamos falando da influência dos planetas, obviamente, e como é que isso afeta a nossa vida. E por que afeta a nossa vida? Porque nós vivemos num mundo de relações energéticas, né? Se eu me relaciono aqui com essa mesa, com essa cadeira, com esse espaço, com esse ambiente, todas são relações energéticas. No momento que todos nós saímos dessa sala, esse ambiente, essas paredes, essa pintura, essa luz, ela guarda uma memória de algo que aconteceu aqui, uma memória de um movimento de energia. Então, assim, se nós hoje estivermos criando um espaço de discussão harmônica aqui e sairmos, quem entrar nessa sala novamente vai ser, com certeza, de uma forma inconsciente, afetado por essa energia. Ele vai receber essa informação, como uma ligação telefônica, que você diz com um número e recebe. Só que nós não estamos buscando o número, né? A gente não está consciente. Se aqui houver uma briga, uma grande discussão, e todos nós saímos da sala, quem entrar nesse ambiente novamente vai receber essa forma de energia, né? Formas outras de energia são as formas geométricas, né? Todo o nosso pensamento, toda a nossa visão de vida está baseado em projeções que nós projetamos no nosso ambiente e recebemos do ambiente. Então, se a gente está num ambiente quadrado, num ambiente circular, num ambiente triangular, cada um vai nos dar um tipo de informação e um tipo de comportamento diferente. Então, se eu pudesse ter escolhido o local onde a gente ia conversar e como as cadeiras deveriam estar dispostas, a gente estaria num círculo. O que acontece quando a gente está num círculo?
o que eu estou falando está entrando para vocês e passando de um para o outro, de uma maneira energética, porque é o movimento natural da energia. Nessa posição em que a gente está, o que acontece? Tem alguém falando, que está dominando, que está mais alto, e tem alguém lá escutando, né? Então cria a separação, a divisão. Então é entender o que nós estamos entendendo aqui, a psicologia do ambiente. Então, na verdade, isso é Feng Shui. E automaticamente, entendendo tudo isso, eu estou entendendo como é que a gente pode não perder energia para o ambiente. A gente quer criar um ambiente onde a gente ganhe energia. Então, o primeiro ambiente a ser olhado como Feng Shui é o ambiente natural. Né? O que acontece se a gente vai para um ambiente natural que se desenvolveu naturalmente, né, daquela maneira? E o que acontece com um ambiente que a gente vai, onde todas as árvores foram cortadas ou se esqueceu, né, do fator ambiental harmônico? O que é um ambiental harmônico? É aquele que a gente cria. Os jardins hoje dos prédios ficam aí fora, a gente olha, nossa, que lindo, eles chamam tanta atenção, mas eles não dão vontade da gente sentar. Porque existe uma quantidade de uma planta aqui, a quantidade de outra planta ali, um vermelho ali. A natureza é assim, o nosso corpo não é assim, a nossa harmonia não é assim. Né? O que você acha? Como é que tá essas questões aí? Vamos passar para a nossa audiência aqui. Exato. Jorge Melo. E tudo bem. Eu queria saber, depois da Ecovillage Training, como é que a tua vida ficou lá, se tu mora em comunidade, como é que tu aplica o que tu aprendeste em Finor? Tá, ok. Olha, uma ótima pergunta. Eu recebi essa pergunta outro dia numa entrevista na Colmeia e eu desde o começo, assim, quando eu saí de Findhorn, eu comecei a tentar buscar uma forma de viver em comunidade e eu ainda me assustava muito com as diferentes opções, porque aí a gente entra na diversidade. Existem várias formas de comunidades, as comunidades que estão voltadas à produção agrícola, as comunidades que estão voltadas à arte, as comunidades que estão voltadas a somente ao desvendamento das transformações humanas, dos trabalhos de cura. E eu não sabia para onde eu queria ir, eu não sabia qual era o meu movimento, né? Mas eu tinha dentro de mim que eu queria, pela minha formação de arquitetura, que eu queria ensinar sobre ecovilhas. Então eu orava muito nas minhas meditações, eu sempre pedia que me levasse até as ecovilhas. E o que aconteceu é que eu acabei encontrando um grupo de pessoas no Novo México, por isso eu passei lá, que são pessoas que cada uma com a sua função estão trabalhando com isso, muito a nível de arte, terapia, cura. O Novo México está muito ligado a essa parte. E eu acabei ficando numa casa de família, onde já existia um movimento comunitário. E desde então, eu mudei de casa algumas vezes, porque o meu movimento era ir para onde eu era executada, ainda dentro desse processo de serviço. Mas eu me perguntava, mas por que eu não estou dentro de uma ecovila? Mas o que está acontecendo que eu ainda não estou numa ecovila? Eu ia para uma ecovila, fazia já um trabalho do Feng Shui, que é a ideia de, né, harmonizar a comunidade através da forma física, da estrutura física, mas não sentia que era lá que eu queria ficar. Eu sempre voltava para essa comunidade aberta, que eram várias famílias, várias casas, vários grupos de pessoas. Até que um dia caiu a ficha, né? Então a ficha era o seguinte, o criador estava me dizendo, escuta, se tu me pediu o que tu quer ensinar, como é que as pessoas podem ir para esse caminho, se tu for para dentro de uma comunidade, tu vai te isolar lá dentro e aí tu não vai aprender sobre a transição. Então a resposta que eu mesma me dei é que existe um trabalho de transição que precisa ser feito. E eu acho que talvez a minha missão esteja muito mais em auxiliar pessoas no processo de transição. Embora eu já esteja agora, nesse momento, fazendo um trabalho de... o que eu fiz, a minha casa, que eu morava com outras pessoas que também estão ligadas a isso, nós chegamos à conclusão de que se a gente quiser ensinar, a gente dá aulas de sustentabilidade pessoal, se eu quiser ensinar sobre sustentabilidade para os outros, como é que eu posso ensinar se eu não estou vivendo? Então nós pegamos a nossa casa, que era uma casa extremamente tradicional, com problemas seríssimos, arquitetura moderna, que isso daria uma outra palestra, né, só sobre falar como a arquitetura moderna, de uma certa forma, está desconectada da sustentabilidade, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver com o processo do desenvolvimento mental, né, da sociedade naquele período. Então o que a gente fez? A gente teve que começar assim, no inverno, colocar plástico nos vidros para criar uma dupla parede, para não gastar tanto com energia. A gente começou a pensar em colocar a energia solar, começou a criar composto na nossa casa. É uma casa básica que as pessoas dizem, não, mas isso não é possível, imagina, temos um composto com minhocas, um composto normal. Todas as folhas secas que caem no chão vão para dentro de do composto. No Novo México a gente tem um deserto alto, nós não temos água, né? Então o que acontece? A gente coleta a água da chuva e, por incrível que pareça, mesmo as pessoas lá não acreditam que toda a água da chuva coletada no ano, que é mínima, não vou saber dizer em números, serve para molhar plantas,
serve para molhar hortas, e as pessoas não acreditam, porque é tão pouquinho, a gente não tem consciência. Se o brasileiro, com a chuva que a gente tem aqui, só a chuva que caiu ontem aqui em Porto Alegre, se a gente coletasse essa chuva e usasse no nosso jardim para dar descarga no nosso vaso, a gente não precisaria de água pública, nenhuma. Então aí vem a letargia que eu falo, a gente nunca questionou isso, porque a gente recebe água de fora, né? Então eu acho que eu respondi a tua pergunta, né? E também tem um lado de pesquisar aqui no Brasil já algumas ecovilas, que eu quero montar uns QGs aqui no quartel-general dentro de ecovilas para poder ir levando as pessoas para esse espaço, né? Sempre em contato. Mais uma... pode ser fazer o nome completo? Da URGS. Eu estou me sentindo muito bem porque eu, junto com o Jorge, estivemos em Eindhoven, conversando com ele sobre o início do processo de Ecovillage. Mas a minha pergunta não é sobre o Chuê. A minha companheira, ela trabalha com o Chuê, ela é uma terapeuta, trabalha com florais, com cristais, né? E ela sempre tem colocado de que, com a visão que você está colocando, de que as pessoas se apegam muito nas coisas. Não, isso tem que ter uma cor aqui, tem que ter um cristal ali, né? E foi só um equilíbrio, né? Isso é que se a pessoa não está em equilíbrio, ela pode botar todos os símbolos que existem que não vai resolver nada, né? Então ela começa muito com... O Exu deveria começar com esse equilíbrio da pessoa. E a gente tem que ver que nós somos 70% água e ar. O Feng Shui é água e ar. Né? Então é muito interessante essa colocação, você deve, como tu vê essa visão assim, de o ser, o equilíbrio dele, como foi, o começa nas pessoas e depois para o ambiente. Também é um outro ponto muito forte esse que você está colocando, porque eu desenvolvi um trabalho que é totalmente pessoal, né? Que a partir do momento que eu comecei a trabalhar com Feng, comecei a perceber que se eu não trabalhasse com as pessoas, entender o lado humano de cada um e quais são os bloqueios que aquela pessoa tem, que eu não estaria dando o suficiente de informações para essa pessoa poder se trabalhar. Existe, na verdade, uma interação, eu acho que o grande gift, o grande presente, né, do Feng Shui, nós podemos trabalhar com o fator exterior, trabalhar com o ambiente e fazer com que esse ambiente devolva para nós aquilo que nós queremos. Muitas vezes a gente não tem consciência ou não tem condições de que precisamos trabalhar com o nosso interior. Então, assim, existe realmente essa ideia de que se você trabalha externamente, vai haver algo que vai te trazer alguma mudança interior. Só que se você está atento e se você tem a intenção maior, já com clareza, você transmite isso para as suas ações, né? Então eu tenho nesses 7, 8 anos de experiência direta, incluindo o que eu chamo de design pessoal alquímico. Eu chamo de design pessoal alquímico o olhar para a pessoa. E o que é esse design pessoal alquímico? Eu faço um estudinho rápido da astrologia kármica, que é a que mais tem razão. Ou seja, o que é a astrologia kármica? É aquilo que a gente... Qual é a influência dos planetas no sentido, qual é a minha missão nessa vida? O que eu vim aqui para desenvolver? E cada um de nós tem uma diferente, né? De acordo com o seu nascimento. Então eu olho para isso e vejo assim, qual é a missão dessa pessoa nessa vida, que tipo de ambiente ela tem que ter. E aí eu passo essas informações para ela. Eu digo, olha, seria interessante que tu desenvolvesse isso, isso e isso, que é onde tu vai encontrar mais harmonia. Claro que tem todo um trabalho que a gente faz antes para a pessoa se sintonizar. E aí, então, como ela se torna consciente das suas necessidades, e aí não são as necessidades que o mundo externo está pedindo, mas as suas necessidades interiores, ela sabe como projetar isso no ambiente, né? Então, por isso eu desenvolvi, tem um grande pedido assim, de muita gente que eu possa ou escrever um livro, ou dar cursos, talvez seja um dos cursos que eu vou dar aqui, é nesse aspecto, né? O design pessoal alquímico ligado ao meio ambiente. E gostaria de finalizar falando do aspecto água que tu disseste. Eu fiz um curso fantástico aqui em Porto Alegre e fico feliz de ver como a gente vai lá, aprende um monte de coisa e vem aqui e aprende um monte de coisa também. Um curso de geobiologia que aconteceu aqui nesse último final de semana, que era um aspecto que estava faltando na minha formação, que é entender as energias que vêm da Terra, né? Eu já faço um trabalho de Dowsing, um trabalho de medição de energia há muito tempo, mas ainda não tinha um contato com a Terra. Nesse contato com a Terra, nós percebemos que o nosso corpo é um instrumento. Nós não precisamos do pêndulo, nós não precisamos das varetinhas, apesar de que a gente está usando elas. O nosso corpo é um instrumento porque ele é a pura água. Então, a intuição e a conexão que nós podemos ter com qualquer ambiente e com a nossa terra
é absolutamente perfeita é que a gente não usa o nosso corpo. O que é a kinesiologia, que eu acho que você fala assim em português, né? O nosso corpo respondendo o que nós precisamos. Então hoje eu vou no meu médico lá e ele põe os remédios aqui na minha barriga e vai fazer um teste de kinesiologia para ver que os remédios que eu preciso, o meu corpo vai dizer o que ele precisa. Então somos todos seres únicos, né? Então cada pessoa para um feng shui ela é única, ela vai ter um desenho dela e ela vai atuar da maneira com que ela considera. Por isso que eu às vezes acho que essa questão do feng shui, do pendura isso, pendura aquilo, é um pouquinho ver muito lá atrás. Não está errado, mas eu convido a todos assim, vai buscar a essência, quer fazer o melhor feng shui, eu dou 3 dicas assim. Primeiro, né, olha ao seu redor e veja quantas coisas você tem com você que não te interessam mais, que são parte do teu passado e que você ainda está apegado. Como é que você se movimenta dentro da sua casa? A energia flui, você se sente bem? Se aquela casa fosse uma casa de uma outra pessoa que você estaria indo pela primeira vez, é uma casa que convida, que atrai. Vai para o fundo do teu pátio, se você ainda tem o privilégio de ter um pátio com verde, e vê que tipo de conexão que você tem com esse verde que está lá e como é que você sente. Pergunta para o teu terreno, será que essa casa aqui que está construída nesse terreno era o que estava previsto para essa terra? Será que essa terra queria essa casa? Isso é um lado muito difícil de falar, porque ainda depende da gente ter mais consciência, né? Mas acho que nós temos é por aí. uma questão depois da... Eu queria... Só liga ele. Eu queria para a Zaida, eu acho que assim, ó, as pessoas que estão nesse espaço aqui, nós todos estamos, digamos assim, numa energia mais ou menos direcionada e a gente está entendendo bem. Te pergunto, tu falas também que tu estás pensando, né, em fazer contato de novo com outros locais, como tu achas que ou seria, não sei se já tivesse essa experiência, a aceitação, por exemplo, de falar esse tipo de situações num local onde tu tivesses grandes empresários ou pessoal, digamos assim, ó, que trabalha numa linha, eu ousaria dizer até mais materialista do que mais espiritualista. Como que é a aceitação disso? Eu pergunto porque eu trabalho com gestão de meio ambiente e às vezes a gente chega e vai falar alguma coisa e tem essa repercussão, né? Eu imagino que quando tu tratar com espiritualista vai ser mais complicado ainda, algumas pessoas entenderem e outras vão entender mais fácil. Essa pergunta também está muito adequada porque eu acho que tem sido um grande desafio, mas não uma grande dificuldade. Porque, na verdade, voltamos à questão do paradigma holístico. E o que o círculo nos fala? O círculo nos fala que não existe poder e dominância, né? Se não existe poder e dominância, se eu tenho uma força dentro de mim e eu acredito nessa força, eu não preciso que ela domine perante os outros. Eu preciso apenas que eu tenha uma crença nessa dominância. E quanto mais pura ela for e desprendida de apego, né, de raiva, de inveja, quanto mais eu estiver usando essa minha essência pura, sabendo que eu estou fazendo algo para um bem maior, que aí é o círculo, não sou só eu, é toda a minha comunidade, todo o meu planeta, depende do teu âmbito de atuação, tendo consciência disso, tu não tens o porquê duvidar. O que acontece é que nós, de novo, vivemos num sistema de crença onde o medo é a primeira coisa que nos barra, né? Onde o medo, a falta de credibilidade, então assim, você vai falar alguma coisa para alguém, isso aqui nesse meio não vai acontecer. O que nós temos que desenvolver? Qual é o ensinamento dos mestres Zen, né? O que a gente tem que fazer? Se uma energia vem contra nós deixamos ela passar para que ela perca a força. E como é que nós atuamos então? Nós atuamos como uma gotinha de água, como o Fórum Social Mundial. Quando eu falo lá fora para o pessoal do Fórum Social Mundial, ou das comunidades que estão acontecendo, eles perguntam, mas como é que isso acontece? Eu digo assim, você já viu água minando de gotinha e o que ela faz no futuro? Você já viu um vírusinho da AIDS começando devagarinho, uma por uma, um vírusinho do câncer? É exatamente isso que nós somos, é exatamente isso que nós criamos. Né? Sem falar o que é luz e escuridão, né? Vamos pegar o lado luz da AIDS e vamos ver o que esse sistema está nos mostrando. Porque a gente não olha esse sistema. Esse sistema está nos mostrando que uma célulazinha comunica aqui, a outra comunica lá, e começa a se multiplicar de forma diferente. Então, o que aconteceu numa experiência minha nos Estados Unidos? Eu caí sem querer, porque eu não tinha nenhum contato com grandes arquitetos onde eu moro. Eu estava trabalhando com os arquitetos que trabalham com a parte green, né, com a parte verde.
aconteceu de uma sincronicidade divina e me chamaram para participar, uma pessoa paralela, de uma reunião com arquitetos de primeira linha, digamos, que desenvolvem vários projetos bem comerciais, para eu estar lá porque eles iam receber uma instrução sobre o que eles chamam de programa LEED, que é a certificação, né, da arquitetura sustentável. Então eu sentei num ambiente super sofisticado, assim, fiquei até meio assim, né, digo, o que eu estou fazendo aqui? E eu comecei a observar. Esses arquitetos todos poderosos, cabelinhos, né, super penteadinhos, eu não estou criticando isso, mas só mostrando, assim, né, aquela postura de, né, eu sou o arquiteto número 1, que receberam os seus almoços em bandejas de fast food, né, cheios de embalagens, porque a gente ensina nas nossas aulas, assim, o quanto que, né, a sustentabilidade está ligada a isso, a ter a consciência. Eu como um sanduichinho desse tamanho e produzo isso aqui de lixo, né? E eu olhando, eu queria dar uma filmadora para mostrar. E aí eles recebendo toda a informação do quais são os parâmetros que eles têm que ter para eles poderem certificar uma obra green, né, uma obra ser verde. E eles assim, ó, desestruturando emocionalmente e psicologicamente. Então, o que acontece? E antes do psicológico, obviamente, desestruturando no sentido assim, mas a gente não tem nenhum desses parâmetros aí, né? Como é que a gente vai começar do zero agora? E aí, o que acontece quando essas pessoas estão desestruturando? O que a gente quer? Chupar o pau da barraca, como a gente diz? Não. A gente quer ir lá e dizer assim, olha, tem aqui gente que está aqui para dar suporte. E uma moça super jovem que estava do meu lado, tinha sido assistente dele, que hoje tem um escritório completamente green, eles começaram a se voltar todos para ela e fazer perguntas. Mas como é que a gente acessa na internet? Como é que a gente vai saber os fornecedores todos que têm esse tipo de material que é sustentável? Então, assim, eu consegui ver, observar sem nenhuma necessidade de dominância, apenas esperando quando cheio, né? Como é que é o sistema aquele de mangueiras, né? Quando tu bota a água desse lado aqui e os vasos comunicantes, então esse lado começa a subir. Harmonia, o que é isso? Harmonia, balanço. Então, assim, o meu foco de laboratório aqui é a minha família. 5 anos levou para eles entenderem o que eu estou fazendo e começarem a responder. Está sendo agora, esse ano, quinto ano que eu estou vindo ao Brasil, embora eu venha às vezes 2 vezes, né? Então agora eles estão começando a entender. Então hoje eu comecei a falar para o meu pai, eu pedi para ele dar uma mordida num pão que eu comprei na colmeia e um pão da Seven Boys. E eu disse para ele assim, o que um te dá, te mostra e o que o outro te mostra? Esse aqui é mais maçudo. E eu comecei a dizer, o mais maçudo está cheio de fibras, coisas integrais. Esse da Seven Boys está cheio de conservantes que está afetando o teu organismo. E aí ele franze a sua sobrancelha assim, fica me olhando, né? Então assim, eu não quero que ele mude hoje o pão, mas daqui a 2, 3 anos ele já vai começar a observar diferente. Entendeu? Eu me chamo Vicente, nós já tínhamos sido apresentados. Então eu queria fazer uma exposição, né, há pouco, dos modelos, assim. Eu queria dizer mais ou menos o que me parece sobre esse assunto e daí saber de ti, né? O modelo vigente até agora é de grandes cidades, né? A maioria da população está em grandes cidades, me parece. As cidades, elas são regidas pelo princípio do capital, né? Me parece. Então, as diversas, inúmeras relações que se travam, né, de todas as pessoas, está girando em volta do capital, né? Tu trabalha para ganhar dinheiro. Necessidades, na maioria criadas, né? Não são absolutamente necessidades, coisas que tu precisa, mas coisas que te são impostas, né? Que esse modelo, ele ou caminha para o seu fim, ou vai levar todo mundo junto para uma ação, né? Porque é totalmente insustentável, né? A quantidade de lixo que é criada, assim, eu penso até comigo, né, que eu tenho uma preocupação, assim, me sinto responsável pelo lixo que criam, né? Vejo a quantidade de lixo que, se eu que tenho, em alguma medida, essa consciência, crio tanto lixo, que se vai dizer na grande maioria das pessoas que estão um pouco se lixando, né? Então, daí o que me parece é que para que a humanidade se reharmonize, se venha a se harmonizar, precisaria que essas cidades fossem esvaziadas, né? Muita gente que esteja morando na cidade
vá morar de volta no interior, que a gente chama, né? E daí, nesse sentido que me parece a Ecovila, que eu sei muito pouco sobre isso, né? Seria uma solução para uma espécie de redenção da humanidade, né? E de que daí que toda essa sustentabilidade que tu expuseste há pouco poderia ser realmente praticada, né? Daí eu queria saber assim, se é isso também que tu pensa, assim, como é que seria esse movimento de transição desse modelo para outro, né? E também gostaria de saber como é que para mim parece que isso está muito longe ainda, né? De ser efetivo e de dar frutos, né? Em vistas de todo o mal que se acumula para a Terra, né? E eu andei pensando nesses tempos que não é, vamos dizer, no máximo um século que a coisa tá realmente crítica, né? Que só assim 50 anos, né? Depois da Segunda Guerra Mundial começou a industrialização, a segunda fase da industrialização pesada, né? E que daí começou com a história do petróleo e assim, tão pouco tempo assim a coisa já está tão crítica, né? E me parece que o tempo que se precisaria fazer essa transição, não que eu me deixe abater por isso, assim, eu procuro me manter otimista, né? Com esperança, né? Porque senão é entregar os pontos, né? Mas eu quero saber em que estágio assim que a gente está no momento, né? Enquanto humanidade. Deixa eu só perguntar como é que está o nosso tempo para saber. Nós estamos a 3 minutos para acabar. Então eu vou tentar falar rapidinho. Eu tive um insight quando eu estava falando, e é uma coisa nova, não tinha tido antes. Quando tu dissesse que será que a solução está em a gente voltar para o interior? Esse é o interior que a gente tem que voltar, né? Vou só usar esse segundinho para falar isso, porque foi muito interessante, eu nunca tinha me dado conta disso. Então, o que eu vejo é o seguinte, existe, e é uma visão bem pessoal minha, ou seja, como que eu faço um apanhado de tudo isso. Essa transformação que está acontecendo, a palavra transformação, o que é transformação? Se você for para a física, se você for para a bioquímica, para tudo, é algo que está sempre acontecendo, né? Nós estamos sempre num processo de transformação. Quando essa transformação precisa acontecer de uma maneira mais efetiva, vem o caos. O caos não é negativo. Nós vivemos numa sociedade que fala que negativo e positivo, um é bom, outro é ruim, né? Negativo e positivo são polaridades, é o yin e o yang. Essa polaridade é o que gira o movimento, é como o planeta foi criado, ou como o sistema solar foi criado, né? Ou como a gente quiser chamar, né? Do meu conhecimento, da minha percepção. Então, o que acontece? No momento em que tu tens um movimento caótico, a palavra, inclusive, caos, em chinês, eu acho que é na cultura oriental, significa possibilidade, criatividade, oportunidade e criatividade. Então, o que significa isso? Um novo movimento está surgindo. Agora, quais são as consequências desse caos? Se vai ser um grande maremoto que vai invadir todas as terras e vai fazer com que tudo seja submerso, ou se vai ser uma grande transformação e uma grande onda interior, espiritual, entendeu? E que vai fazer com que todos se transformem, ou talvez um pouquinho de cada um, talvez um grande caos político, econômico, junto com grandes caos que já estão acontecendo. Porque na verdade é o seguinte, a gente fica esperando, um dia vai acontecer. Gente, já está aí. Vocês vão para o evento dos Pioneers, né, que é os pioneiros da biologia nos Estados Unidos, que são todos os ativistas sociais, ecologistas, arquitetos, médicos, xamãs, todos juntos, por uma causa maior, que eu sei que é o que vocês estão fazendo aqui também. Quando a gente está junto, a gente percebe. O grande caos já é o que a gente está vivendo, já é a separação do indivíduo, essa coisa toda. Mas quando a gente volta, vamos supor, porque tu me falasse dessa abertura de consciência, eu vejo todo um lado físico, biológico, espiritual, que é, todos nós estamos expandindo o nosso DNA. Ao expandir o nosso DNA, Existem soluções que estão sendo transparentes para nós, porque nós estamos trazendo essa mensagem para a nossa consciência. As crianças que estão hoje nascendo já estão nos dando informações que a gente fala, nossa, mas como é que pode? Né? De coisas que eles já vêm com a consciência desenvolvida nisso, que a nossa ainda está encobertinha lá. Então eu vejo esse processo, de novo volta à questão da doença que eu falo das célulazinhas, é um moto contínuo. E o que a gente ensina, quando a gente ensina para as pessoas, olha, é o seguinte, em vez de usar guardanapo de papel, começa a usar um guardanapo de pano que você não joga fora. Porque o que acontece? Que eu vi uma palestra do William McDonald, que é
um arquiteto fantástico nos Estados Unidos que está trazendo a sustentabilidade para dentro das grandes corporações, dos prédios das corporações. Ele fala, alguém conhece o lugar chamado fora? Quando a gente diz joga fora, esse lugar existe. Alguém sabe onde é esse lugar? Não existe um lugar chamado fora. Então é essa consciência que tu está colocando de observar hoje o que está ao meu redor, o que está além de mim. E aí voltamos para o círculo. Estamos falando de sistema. Então assim, eu acho que o foco dessa conversa hoje é falar de sistema. Então assim, ó, vai, né? Antigamente se dizia do berço ao túmulo. Não existe mais. É do berço ao berço. O meu composto, a minha comida, eu como, que gera o lixo orgânico, que gera a terrinha, que gera a plantinha, que vai ser a minha comida de volta. Né? E é por isso que eu tenho que aprender a grande solução, a partir dos últimos 5 anos de experiência. Se vocês me disserem qual é a solução, terrinha, plantar comida no fundo do pátio. Filho de Capra e o mineirinho da beira da estrada falam a mesma língua. Esse é o grande insight, na minha opinião. Tá bom? Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas certamente é o início de algo maior, que foi essa germinação dessa semente que tu colocaste aqui. Isso, a gente começou falando da semente. Né? E certamente esta semente vai germinar, ligada pelas tuas palavras, né? E eu gostaria assim, que tu desse um contato para as pessoas terem um e-mail ou um site que tenhas do teu projeto, do teu trabalho. Sim. Parece que as pessoas pudessem fazer um contato, tanto as pessoas que estão aqui presentes, como os internautas que estão conectados e os que assistirem essa gravação. Tá ok. Na verdade, assim, eu ainda não tenho site, porque eu sou uma networker, eu me contacto com um monte de gente e acabo trabalhando com todos eles, e agora eu estou sentindo a necessidade de trazer esse movimento, né, para uma coisa una, mas eu tenho o meu e-mail, que é o Z Brasil, só que a palavra Brasil está escrita com Z, pela questão de lá fora eu tenho que me comunicar com muita gente, todos eles escrevem com Z. Então zbrasil@terra.com.br. Fico feliz no meu e-mail ter a palavra Brasil e ter a palavra Terra. Né? E eu acho que essa seria a maneira mais fácil de contactar comigo, porque os outros telefones que eu tenho aqui, por enquanto, ainda são os telefones, né, da minha família, que eu uso. Mas em todo caso, eu acho que não teria problema nenhum. Eu vou dar o celular que eu vou estar nos próximos dias, ou pelo menos até o ano novo eu vou estar nesse celular. Eu vou na semana que vem para Florianópolis, Santa Catarina, pesquisar uns terrenos aí que talvez esteja surgindo na Ecovila. Mas pode ser que eu possa pegar recados, então é o 9904-0458. O e-mail é sempre a melhor forma de falar comigo, porque aí eu posso responder, eu posso dar ideias, posso dar links com coisas, né? Gostaria também de fazer um pedido. Eu tô, assim, para mim, isso que está acontecendo aqui é um presente, assim, talvez um dos maiores presentes que eu recebi, né, nesses 5 anos que eu tô fora, de estar de novo em contato, porque eu sempre recebi a mensagem, né? Tinha uma mensagem do Yogananda que fala sobre universalidade, né? Esteja a serviço da sua família, da sua cidade, do seu país e depois do planeta. Eu estava sempre com o planeta, então está voltando aqui para mim e está fechando o círculo. Então eu gostaria de pedir a vocês que quem souber, né, que eu tenho alguns boletins que falam um pouquinho do trabalho de Feng Shui, não fala tanto do meu trabalho da sustentabilidade, mas se vocês puderem me conectar com organizações, lugares onde eu possa levar mais essa palavra, lugares onde eu possa aprender mais e ter experiência daqui, né, do que está acontecendo aqui, eu vou adorar, assim. Eu acho que isso é essencial, né? Eu achava que eu tinha que buscar lá fora e agora estou vendo que está tudo aqui também, né? E eu quero agradecer a presença, um prazer imenso conversar contigo, e agradecer a presença de todos, da Monique, que foi a nossa debatedora, dos internautas aqui presente, e a contribuição também com as questões. Obrigado. Fica por aqui mais um programa Desenvolvimento Sustentável em Debate. Convidamos a todos para na próxima sexta-feira participar novamente do programa.